Quer ficar por dentro das últimas notícias do esporte? Siga agora o canal Notícias Recentes e não perca nada. Olá, hoje a gente vai mergulhar na estreia do Carlo Ancelotti na seleção brasileira, né? Aquele empate sem gols contra o Equador, lá pelas eliminatórias da Copa de 2026. A gente se baseou aqui nas matérias que saíram sobre o jogo. A ideia é destrinchar o que rolou mesmo naquele 0 a 0 em Guayaquil, sabe? Entender o desempenho e o peso disso para a classificação do Brasil para o Mundial. As crônicas falaram em jogo morno. Pois é. Isso já deixa a gente meio assim, né? Um 0 a 0 fora pode até ser ok, mas morno, logo na estreia do Ancelotti, vamos dar uma olhada nisso. Olha, morno acho que descreve bem, sim. Foi um jogo, assim, taticamente equilibrado, né? Mas faltou aquela faísca, principalmente lá na frente. Se a gente olha os números, o Brasil até chutou mais. Foram 7 finalizações contra 3 do Equador, pelo que uma fonte disse, mas sem levar perigo de verdade na maioria das vezes. O placar acabou refletindo essa falta de força dos dois ataques. E como é que foi isso em campo, na prática? O primeiro tempo, pelo que eu li, foi bem disputado ali no meio. Sim, muita briga. Mas lento para criar, né? Teve uma chance lá pelos 21 minutos, foi isso? Com o Estevão, Vini Júnior. Isso, essa jogada. Mas a zaga travou e depois teve o Casemiro de cabeça para fora. Essa chance aos 21 foi talvez o lance mais agudo do Brasil no primeiro tempo. Aí o Equador respondeu logo depois, né? Aos 24. Um chute do Yeboah. Ah, sim. Mas o Alisson pegou tranquilo. Aí no segundo tempo teve aquela parada esquisita por causa da bandeinha de escanteio. Verdade, teve isso. E depois daquilo, o Equador até ficou um pouco mais com a bola, sabe? Chegou até uns 55% de posse ali no momento, mas também nada, sem conseguir transformar isso em chance clara. O jogo continuou naquele ritmo mais cadenciado. Mais lento. Exato. O Casemiro ainda teve um chute que o goleiro pegou. O Equador deu um sustinho ao outro com Estupinhan e Yeboah, mas o Alisson estava seguro. O que chamou atenção mesmo, negativamente, foi o número de passes errados do Brasil. Uma das fontes falou em 69. Nossa, 69 passes errados. É muito. É bastante. Isso mostra uma dificuldade real ali na construção, né? Talvez falta de entrosamento ou de opção mesmo para sair jogando. E essa dificuldade na frente tem tudo a ver com a estreia do Ancelotti, imagino. A escalação inicial, né? Alisson do Wanderson, Marquinhos, Alexandro Ribeiro, Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães, Gerson, Estevão, Richarlison e Vini Júnior. Misturou experiência com juventude. Mas essa dificuldade ofensiva era algo que já se esperava ou foi meio surpresa? Olha, pensando no histórico recente da seleção, essa falta de criatividade na frente não é bem uma novidade total, né? Mas claro que se esperava um impacto inicial diferente com o Ancelotti. Sim. Agora, um ponto positivo, e isso é importante destacar, foi a defesa. A solidez defensiva. Não tomar gol. Exato, não sofrer gols é fundamental, ainda mais que a seleção tinha sido vazada em 7 dos últimos 8 jogos. Foi um avanço. Só que, por outro lado... O ataque não fez. Isso. O ataque que vinha marcando as 6 partidas seguidas passou em branco. Ficou esse contraste, né? Defesa arrumada, mas um ataque que ainda precisa se encontrar nesse novo esquema. Entendi. Então, ajeitou a casinha lá atrás, mas na frente a coisa não fluiu. E como é que fica a tabela para o Brasil, com esse pontinho fora? Bom, com o empate, o Brasil chegou a 22 pontos, continua em quarto lugar por enquanto. O Equador foi para 23 ou 24 pontos, tem essa pequena diferença entre as fontes que a gente viu, e segue ali em segundo, só atrás da Argentina. Tá, a situação ainda é confortável, então. É confortável porque classificam 6 direto, né? E o 7º ainda vai para a repescagem. Então, assim, não é desespero, mas tem que ficar de olho porque a Colômbia pode passar o Brasil se ganhar o jogo dela contra o Peru. O foco total agora vira para o próximo jogo. Que é contra o Paraguai, né? Eles estão em terceiro, acho. Exato, terceiro colocado. Jogando em casa na Neoquímica Arena. A pressão aumenta bem aí, né? Aumenta e muito. Jogo em São Paulo, terça-feira agora, dia 10. Vai ser a estreia do Ancelotti em casa, tem a volta do Rafinha, que estava suspenso. É um teste importante contra um adversário direto ali na parte de cima da tabela. Uma vitória é quase obrigação, né? Olha, é fundamental para dar uma aliviada na pressão e começar a mostrar a evolução que todo mundo espera, né? Perder pontos em casa agora seria bem complicado. Então, para resumir, estreia do Ancelotti com um empate sem gols que deixa aquela sensação meio agridoce.
Isso. Defesa firme, beleza, ponto positivo, mas o ataque não funcionou, preocupa. O Brasil segue na zona de classificação, tá ali no G6, mas o jogo contra o Paraguai vira a chave. Precisa ganhar e jogar bem. Exatamente. E fica a pergunta no ar, né? Com toda essa expectativa que se criou com a chegada do Ancelotti e essa necessidade de mostrar um futebol melhor, mais convincente, ainda mais jogando em casa contra um Paraguai que está bem, o que precisa mudar? Taticamente, mentalmente, para essa segurança defensiva virar gol e vitória. É o desafio para agora. Boa reflexão para a gente ficar pensando. Quer continuar acompanhando tudo sobre a seleção e as eliminatórias? Então siga o canal Notícias Recentes e ative as notificações para não perder nada.